Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai finalmente falar sobre Transformer, que é a arquitetura por trás do ChatGPT e dos grandes modelos de linguagem. Esse vai ser um vídeo bastante ousado, porque eu quero não só explicar como um Transformer funciona por baixo dos panos, mas também vou tentar trazer uma interpretação sobre todo o processo que está acontecendo aqui. Se tu conseguir entender bem esse vídeo, na prática tu vai estar entendendo como que o ChatGPT funciona, como ele consegue fazer essa mágica de se comunicar com a gente como se fosse uma pessoa. Inclusive a gente vai discutir até o aspecto da inteligência, de onde ela vem no meio do processo de um Transformer. Eu vou tentar focar ao máximo, na didática e no significado das coisas, usando o mínimo de matemática possível, porque esse vídeo aqui ele é voltado para iniciantes, pessoas que não tiveram quase nenhum contato, com assuntos técnicos de inteligência artificial. Vai ser um vídeo parecido com o vídeo que tem aqui no canal sobre o que são redes neurais, até vou deixar aqui relacionado, que é um vídeo que tem bastante acesso aqui no canal, o pessoal gostou. Foi um vídeo também voltado para iniciantes, então vai ser uma pegada bem parecida aqui com esse vídeo que vai falar especificamente sobre Transformers. Então, tá preparado? Antes da gente começar a mergulhar na arquitetura do Transformer, é importante a gente entender como que a gente pode modelar linguagem, de forma numérica, porque as máquinas elas trabalham muito bem com números. A gente sabe que um computador ele fica fazendo milhões de cálculos e operações matemáticas. Então a gente precisa achar uma forma de representar a linguagem, que a gente fala, de forma numérica. Afinal, apesar da gente estar ali escrevendo para o ChatGPT texto e ele responde para nós um monte de texto, por baixo dos panos está acontecendo um monte de cálculo matemático. Então, como é que essa linguagem se transforma em números? Para quem já é aluno aqui do Didática Tech ou já conhece o conceito de Word Embedding, pode pular essa parte inicial, tá? Mas eu vou fazer questão aqui de explicar isso bem, porque é uma etapa crucial para entender bem o que o Transformer está fazendo. Afinal, esse é um processo fundamental. Tudo depois que o Transformer vai fazer vai depender muito, dessa etapa bem feita do Word Embedding. Então, nós, seres humanos, nós nos comunicamos com linguagem. Como é que a gente poderia transformar a linguagem em número? Uma primeira ideia, poderia ser pensar em pegar um dicionário de todas as palavras da língua portuguesa, por exemplo, que a gente utiliza, e estabelecer um número para cada uma delas. Então, se a gente estivesse tentando escrever a frase, por exemplo, o gato miou, nessa frase, cada palavra seria substituída por um número correspondente àquela palavra. Então, cada palavra sempre vai ter o mesmo número. Qual seria o problema disso? Se a gente usasse essa metodologia para transformar textos em números e alimentasse isso para o nosso algoritmo lá do Transformer, que vai ser o responsável por gerar o texto para a gente, conversar com a gente não está entregando uma informação muito rica para ele. Pelo contrário, imagina que, sei lá, se a palavra banana tivesse o número 8, fosse representada pelo número 8, e a palavra copo fosse representada pelo número 40. Significa na prática que copo vale 5 vezes mais do que banana? Isso não tem muito sentido. Então, pensa lá que o nosso algoritmo, dos Transformers lá, ele vai tentar encontrar padrões, na linguagem, olhando os números. Só que se a gente entregar para ele uma informação que não faz sentido, vai ser muito mais difícil para ele trabalhar. Então, tem uma forma muito mais inteligente da gente transformar palavras em números, que é usando vetores, tá? Mas calma, não precisa ficar preocupado, eu não vou falar aqui de cálculo vetorial. A gente pode pensar num vetor como sendo nada mais do que um conjunto de números, tá? Pensa aí num conjunto de 5 números que variam, cada um deles pode assumir qualquer valor entre -1 e +1, Só para facilitar aqui. Se uma palavra vai ser representada por 5 números, cada um variando entre -1 e +1, a palavra gato, por exemplo, poderia ser representada por esse vetor que está aparecendo aí na tela. Da mesma forma, a palavra o e a palavra miou, na frase o gato miou, cada uma teria uma representação por um vetor específico, que vai representar aquela palavra em particular. Então, da mesma forma que a ideia que eu tive antes, de pegar um número para cada palavra, agora vai ser um vetor para cada palavra. Então, a nossa frase o gato miou se transformou num conjunto de 3 vetores, um do lado do outro. Cada um representa uma dessas palavras. Sempre o mesmo vetor vai representar a mesma palavra. Tá? Qual é a vantagem disso? Uma das vantagens é que agora a gente pode comparar elemento a elemento de um mesmo vetor. Porque cada elemento ele pode ter um significado.
tá? Porque ele vai assumir uma característica. Aqui no vídeo, se eu falar feature, né, que é o termo muito usado para isso, ou característica, você sabe que eu estou falando da mesma coisa. Estou falando de um elemento específico do vetor, tá? Então vamos pensar aqui no primeiro elemento desse vetor, né, de cada um dos vetores, como cada vetor tem 5 elementos, vamos olhar para o primeiro elemento de cada vetor. Vamos dizer que esse primeiro elemento, ele significa concretude, ou seja, quanto mais próximo de -1, mais abstrato é o conceito, né, a palavra, e quanto mais próximo de +1, mais concreta é a palavra. Então a palavra o, como é um artigo, né, é uma palavra abstrata, então ela vai ter um valor bem negativo, vamos dizer que fosse -0,8, tá? Já a palavra gato, né, que é muito mais concreta, vamos dizer que tem um valor aí de 0,9, né, bem mais perto de 1, porque é uma palavra mais concreta. E a palavra miou, como é um som, vou dizer aí também que é mais para o concreto, tá? Vai assumir o valor de 0,6. A gente pode da mesma forma pensar no segundo elemento do vetor como tendo um outro significado, que pode ser relativo ao tamanho, né? Quanto menor, mais próximo de -1, quanto maior, mais próximo de 1. E se não tem qualquer relação com o tamanho, fica mais próximo de 0. Né? Então a gente pode sempre pensar assim, tem uma característica, se não tem sentido nenhum aquela característica para aquela palavra, vai próximo de 0. Se tem muito a ver com aquela palavra mais próximo de 1, se não tem, é o oposto daquilo, é mais próximo de -1, né? Ou se tem uma característica, sempre pode pensar nos dois extremos. No caso de tamanho, né, a gente sabe que o tamanho é pequeno ou grande, né, ou não tem nenhum significado. Então a palavra o não tem muito sentido para a palavra tamanho, né? Então ela vai ser um valor próximo de 0. Já gato, a gente sabe que é um animal pequeno, então vamos dizer que ele tem um valor negativo. Miou é um som de intensidade pequena, então vamos também estabelecer aí um valor negativo para miou nessa segunda feature, né, segunda característica. O próximo elemento do vetor, a gente pode imaginar que significa sentimento. Né? Então, quanto mais próximo de 1, mais positivo tende a ser aquele sentimento, quanto mais próximo de -1, mais negativo tende a ser o sentimento. Como o O não faz muito sentido, né, colocar próximo de 0 de novo, já a palavra gato está associada a vários contextos, né, onde gato é um elogio, então vamos estabelecer aí um sentimento mais positivo. Miou já nem tanto, pode de repente ter um contexto positivo, mas nem tanto, então um pouco mais próximo de 0, um pouco positivo, tá? A gente pode pegar o outro elemento e dizer que ele representa o quão formal é a palavra, né, se é formal ou informal, e o próximo elemento ainda a gente pode definir se é um animal ou não, tá? Então, se a gente for pensar dessa forma, né, eu estou pensando em algumas ideias aqui qualquer, a gente pode estabelecer, na realidade, milhares de características. Né? A gente pode aqui ficar inventando o dia inteiro características diferentes e dando nota para cada uma das palavras da língua portuguesa. Imagina que trabalhão, né, a gente fazer isso. Mas, se a gente conseguisse fazer isso, se a gente conseguisse rotular cada uma das palavras que a gente usa no nosso vocabulário, todas elas como tendo milhares de características, a gente teria, no fim das contas, um monte de vetores, né? Que se eu colocasse eles um do lado do outro, todos esses vetores, eu formaria uma grande matriz. Né? Uma matriz nada mais é do que um conjunto de números, né? Onde eu tenho linhas e colunas. Aqui nesse caso eu estou pensando na matriz como sendo um agrupamento de vetores, né? Que é uma outra forma de enxergar a matriz. Aqui, como eu estou estabelecendo, né, que cada palavra são vetores horizontais, na realidade a matriz seria um agrupamento de linhas, né? Vou ter várias linhas, cada uma representando uma palavra, tá? E se eu quisesse depois extrair, né, uma frase em particular, como o gato miou, bastaria que eu fosse lá na matriz Embedding, né, e selecionasse a linha específica que corresponde àquela palavra em questão. Né? Se a palavra outra lá em algum lugar no meio da matriz, eu vou lá e recorto ela. Depois eu recorto aquela linha que representa gato, recorto aquela linha que representa miou, coloco um do lado do outro, pronto. Estou com a minha frase. Né? Matematicamente é bem fácil de fazer isso, basta que a gente estabeleça índices para cada palavra. Então, o vai ter um índice, gato vai ter um índice, miou vai ter um índice, cada palavra do vocabulário vai ter um índice onde, de mesma dimensão da quantidade de features, onde todas as features vão ser 0, a localização do índice vai valer 1. Se eu multiplico isso pela matriz Embedding, na prática ele vai zerar todas as outras, os outros vetores, né, das outras palavras, e vai ficar só com aquele vetor da palavra resultante. Né? Então, se a gente pegar cada uma das palavras da nossa frase, ter índice para cada uma delas e multiplicar isso pela nossa matriz Embedding, facilmente eu estou lá com a minha frase já modelada, né, como vetores. Tá? Matematicamente é isso que acontece. Como eu prometi, não vou entrar em tantos detalhes da matemática, só fiz esse adendo aqui, né, para quem gosta mais de saber exatamente como funciona, tá? Mas o mais importante aqui é entender que eu posso facilmente representar, então, qualquer palavra como sendo um conjunto de características,
né? Posso fazer milhares de características para cada palavra e depois, então, pegar qualquer frase, substituir cada palavra pelo seu respectivo vetor, que sempre vai ter o mesmo valor, e com isso eu tenho agora a minha frase representada como vetores, tá? Um depois do outro. E isso vai ser a entrada que a gente vai colocar para dentro do Transformer, tá? Essa basicamente é a técnica de Word Embedding. Se a gente pensar sobre isso, a gente vai perceber que a gente vai estar introduzindo para o Transformer, né, que a gente nem sabe o que é ainda, mas a gente vai estar introduzindo para ele uma informação muito rica já. Vamos pensar aqui sobre os vetores que representam a palavra rei e o vetor que representa a palavra rainha, por exemplo. Como rei e rainha são palavras que têm muitas coisas em comum, pode ser que esses vetores sejam praticamente iguais no fim das contas. As características para cada um desses vetores vão ser as mesmas, tá? Exceto em uma característica, uma feature, onde eles vão ser opostos, que é o gênero, né? Afinal, rei é uma palavra masculina, rainha, feminino. Então, nesse aspecto, um vai valer -1, o outro vai valer 1, mas em todos os outros, pode ser que esses vetores tenham características praticamente iguais. Então isso traz muito significado, muita representação, né? Porque agora a gente sabe que estamos falando de coisas muito parecidas, só que tem um elemento ali que é muito diferente. E na realidade vai ser o mesmo ponto que outras palavras se diferenciam, como sobrinho e sobrinha, né? Como pai e mãe. Coincidentemente ali, né? Coincidentemente, esses vetores também vão ser parecidos um com o outro, mas se diferenciam no mesmo local que rei e rainhas também se diferenciam. Então, dessa forma, o nosso algoritmo lá ele vai ter muita facilidade de encontrar padrões nas coisas, entre as palavras. E mais do que isso, muito mais do que simplesmente padrões simples como esse, de classificar o gênero, mas ele pode encontrar significados mais profundos. Vamos pensar num vetor aí que representa a palavra Hitler, tá? Quanta informação aí poderia estar dentro desse vetor que representa a palavra Hitler? A gente tem muito contexto histórico sobre isso. Imagina que a gente pegou esse vetor e subtraiu de outro vetor. Então a gente vai subtrair agora outro vetor do vetor Hitler, que vai ser o vetor que representa a palavra Alemanha, tá? A Alemanha também é um vetor, então a gente vai subtrair agora cada um dos elementos do vetor Alemanha vão ser subtraídos do vetor Hitler e depois a gente vai somar esse resultado com o vetor que representa a palavra Itália, tá? Ou seja, é uma operação matemática usando 3 vetores, vai subtrair um, vai somar com o outro, né, e vai resultar ali num outro vetor. Se a gente fizer essa operação, a gente vai ver que o vetor resultante ali vai ser um vetor que é basicamente muito parecido com o vetor que representa a palavra Mussolini. Tá? Então, olha que interessante isso. Isso significa que se a gente pega tudo que representa a palavra Hitler, extrai dessas características tudo que está relacionado à Alemanha, né, o que vai sobrar? Vai sobrar um Hitler sem Alemanha. Um Hitler sem Alemanha adicionado às características de Itália vai dar um vetor que representa Mussolini. Isso faz muito sentido, né? Então a gente pode manipular palavras agora, fazer operações entre elas e chegar em várias conclusões interessantes sobre o significado e a semântica das palavras. Isso antes de começar a trabalhar com o Transformer, propriamente dito. Isso tudo que eu acabei de falar é algo real, que acontece na prática. Se a gente pegar lá na arquitetura do Transformer, né? Tudo que está sendo alimentado para ele, a entrada, né, o word embedding que está sendo feito com as palavras, a gente pode manipular sim, usando programação, esses vetores, fazer operações entre eles e literalmente vai acontecer isso que eu estou falando para vocês aqui. A gente vai começar a ver significados reais que fazem muito sentido, tá? Então o nosso Transformer, que a gente não sabe o que é ainda, vamos pensar nele como sendo uma caixa preta, onde a gente introduz vários vetores para ele. E depois ele vai nos dar uma saída, que vai ser um objetivo, né, que é prever a próxima palavra, ou seja, ele vai estar só prevendo qual é o próximo vetor a partir desses vetores que foram a entrada. Eu vou falar mais sobre isso logo mais. Esse Transformer vai estar fazendo isso, tentando fazer essa operação ficar o melhor possível, né, ele acertar cada vez mais o gabarito. A gente sempre vai poder entrar para ele a informação e o gabarito. Ó, tá aqui a frase, tá aqui qual deveria ser a palavra certa. Então, sempre vai ter um gabarito e vai tentar fazer o ajuste dos seus parâmetros internos ali, ficar o mais calibrado possível para dar o melhor resultado o mais próximo possível do gabarito. Ele vai estar fazendo isso ao mesmo tempo em que ele está calibrando a nossa matriz de embedding, tá? Ou seja, as pessoas não são os seres humanos que vão classificar todas as palavras, as features de cada palavra. Vai ser a própria máquina ali, né, o algoritmo que vai estar trabalhando. Enquanto ele calibra os parâmetros do Transformer, ele também vai estar tentando calibrar os parâmetros da matriz embedding ao mesmo tempo para otimizar esse objetivo específico que é
acertar qual deveria ser a próxima palavra da frase, tá? Isso vai dar uma versatilidade, autonomia boa para ele, porque ele mesmo vai decidir se algumas palavras devem ser parecidas com outras ou não, a partir da vasta quantidade de dados de treino que ele vai receber, todo o conteúdo aí produzido pelo ser humano, né? Então, uma mesma palavra vai aparecer nos mais variados contextos, então ele vai tentar estabelecer características para cada uma delas, até que a matriz Emberi fique calibrada juntamente, né, a combinação da matriz Emberi com o algoritmo do Transformers consiga acertar ali o resultado que é prever a próxima palavra, tá certo? Então, como é que esse processo poderia funcionar de prever a próxima palavra? Vamos dizer que a frase que a gente está introduzindo para o Transformer é: o carro acelerou, derrapou e agora ele tem que prever, né, qual é a próxima palavra, tá? Se o Transformer tivesse bem calibrado, provavelmente ele iria prever ali que a próxima palavra é bateu, né? Seria uma boa continuação. Pode ter outras continuações, claro que pode, mas vamos imaginar aí que ele preveu que a próxima palavra é a palavra bateu. Ele pode agora, né, continuar esse processo, porque isso, vão concordar comigo, que o ChatGPT ele não retorna para a gente só uma palavra, né? A gente entra lá com um texto, manda para ele nos retorna um outro texto. Então, até agora eu estou falando aqui que o objetivo dele é prever uma palavra. Então, como é que ele retorna um texto inteiro? É porque ele retroalimenta esse processo. Então, ele pega ali, a entrada era só, o carro acelerou, derrapou e ele previu que a próxima palavra é bateu. Agora, ele mesmo vai pegar essa nova frase, que é o carro acelerou, derrapou e bateu, e essa vai ser a nova entrada. E agora, com essa nova entrada, ele vai prever qual é a próxima palavra, que poderia ser a palavra de. E agora toda essa frase vai entrar de novo para o Transformer e ele vai prever qual é a próxima palavra, que poderia ser a palavra frente. Depois ele vai pegar essa nova frase, vai colocar de novo para sua entrada, vai prever que a próxima palavra é a palavra com. E assim por diante, ele vai continuar processando isso uma vez depois da outra, até que ele vai, no fim das contas, imprimir um símbolo, né, que é EOF, que significa End of File. Quer dizer assim, terminou, né? Depois que ele previsse esse símbolo em particular, significa, essa expressão, né, significa que ele não vai mais continuar esse processo de retroalimentação. Ou seja, ele vai decidir, ele vai aprender a prever a próxima palavra, sendo que uma dessas palavras pode ser o elemento ali EOF, que significaria que é para ele parar com o processo. Quer dizer assim, já fez o texto suficiente, do tamanho suficiente, né, já está boa essa resposta. Tá? Então, essa característica de se retroalimentar, né, é o que dá um nome para esses modelos que são chamados de modelos autorregressivos. Né? Talvez já tenha ouvido falar, é um modelo autorregressivo. É porque o modelo ele mesmo fica se retroalimentando, né, até ele decidir o momento de parada. Tá? Então, olha que interessante, a gente pode transformar um texto, né, pega ali, sei lá, um artigo do Wikipedia. A gente pode quebrar esse artigo do Wikipedia em várias sequências de palavras e colocar isso para o modelo, né, ficar treinando. Então, ó, a partir dessa entrada aqui, qual deveria ser a próxima palavra? Agora treina de novo, com essa entrada, qual deveria ser a próxima palavra? Então a gente vai ter uma quantidade colossal de informações. Pensa aí em todos os artigos do Wikipedia, todos os sites, né, que existem na internet, blogs, fóruns, todos os livros, né, escritos pelo homem, né, todos os filmes, diálogos, narrações, tudo que se tem documentado. Imagina que a gente vai colocar tudo isso como informação para um modelo ficar só prevendo qual é a próxima palavra, qual é a próxima palavra. Né, até que ele consiga fazer isso bem. No final das contas, né, talvez tu concorde comigo que, poxa, se o modelo tiver muitos parâmetros e conseguir fazer um bom trabalho lá no final, é bem possível que ele consiga gerar um texto coerente. Né? Ele vai conseguir, ele sempre prevê uma palavra coerente, então no fim das contas pode ser que ele escreva um texto que até faça algum sentido. Né? Não vai ter nenhuma palavra ali viajando que não deveria estar ali. No entanto, ao mesmo tempo vocês podem pensar assim, tá, mas parece que esse modelo está só prevendo a próxima palavra, vai fazer um texto ali minimamente coerente, mas não tem nada de inteligência nisso. Né? Esse texto gerado, ele vai estar só imitando, literalmente imitando coisas que ele já viu. Então ele nunca vai poder criar uma coisa nova, um significado, uma interpretação nova de algo que ele nunca viu antes. Né? Esse modelo não conseguiria resolver um problema, por exemplo, que ele nunca viu. Não conseguiria escrever um código de programação para um sistema que ele nunca viu antes. No entanto, o ChatGPT consegue fazer isso. Ele consegue escrever códigos para sistemas, modelar que ele nunca viu antes. Consegue resolver problemas. Se tu inventar um problema na tua cabeça aí e der para ele, pode ser que ele consiga resolver, mesmo que ele nunca tenha visto isso antes. Ele vai interpretar coisas de texto, fazer conexões entre assuntos que ninguém antes fez.
Então, como isso é possível? Essa é uma excelente pergunta que eu vou abordar um pouco mais para frente, depois que a gente tiver já abordado, né, e nos aprofundado na arquitetura dos Transformers. Mas guarda essa dúvida aí contigo, né? Que inclusive poucas pessoas acreditavam nisso quando a arquitetura dos Transformers foi inventada. E algumas pessoas, principalmente pesquisadores da empresa OpenAI, levaram isso muito a sério e disseram assim, olha, se a gente der mais escala, né, colocar mais dados e mais parâmetros nesse modelo, nessa arquitetura, isso vai ser suficiente para o modelo ficar inteligente. Eles fizeram essa aposta, colocaram muito dinheiro nisso e de fato foi o que aconteceu, né, e por isso que o ChatGPT foi uma das primeiras grandes sucessos, né, da implementação dos Transformers para esse modelo de conversa natural, né? Os Transformers eles foram criados inicialmente, né, para fazer tradução, mas depois eles acabaram se provando muito úteis, né, para modelos conversacionais. Então legal, tá na hora da gente começar a falar sobre o Transformer, né, que é uma caixa preta. A gente ainda não falou como é que ele trabalha. Como é que então é a matemática por trás do Transformer? Quais são as operações que ele está fazendo por baixo dos panos? Vamos estabelecer bem o que vai ser a nossa entrada no nosso exemplo que a gente vai trabalhar aqui. Vamos estabelecer que a nossa entrada vai ter um tamanho máximo de 11 palavras, só para facilitar, tá? Então quer dizer que a gente pode ter palavras menores, como o gato miou, é uma frase, que tem poucas palavras, bem menos de 11 palavras. Então a gente poderia criar outros vetores, como sendo 0, né, para preencher ali o espaço faltante das 11 palavras e alimentar esse transformer com essas 3 palavras, junto com esses outros vetores zerados, né? Essa é uma técnica conhecida como pairing, né, que é para tu sempre entrar no transformer com a mesma quantidade de vetores. Quando a frase não tem um total de palavras, os outros vetores são zerados, tá? Uma frase que tem 11 palavras poderia ser a frase "o livro está sobre a mesa e eu vou pegar ele", tá? Essa é uma frase que a gente vai usar aqui como exemplo. Então a gente já sabe que a gente pode substituir cada uma dessas palavras dessa frase por um vetor embedding, né, lá da nossa matriz embedding. E com isso, a gente vai ter agora a representação, que é a nossa entrada X, tá? Essa vai ser a nossa entrada X, que vai ser colocada para dentro da nossa caixa preta lá do Transformer. Aí o Transformer vai processar, no final ele vai cuspir lá um outro vetorzinho que representa alguma palavra e a gente vai checar lá no vocabulário, né? Ah, que palavra é essa, né? Ele vai cuspir, na realidade, um índice, que vai dizer ali, ó, essa é a palavra que a gente vai ser a próxima palavra para continuar essa sequência que tu me colocou aqui na entrada, tá? Então a primeira operação que o Transformer vai fazer vai ser multiplicar a nossa entrada X, tá, por 3 matrizes independentes, né, e distintas, tá? Primeiramente, a nossa matriz, ela tem, a nossa entrada, desculpa, né, ela tem 11 palavras, mas cada palavra vai ser representada por features, né, por características. Então a gente vai definir aqui no nosso sistema quantas características as nossas palavras vão ter. Vamos dizer que a gente estabeleceu que são 512 características. Como é a própria máquina que vai escolher quais são as melhores características, a gente pode arbitrariamente escolher aqui um valor, né? Então vamos estabelecer um número de 512, tá? Só para facilitar o nosso exemplo. Então a gente vai ter uma entrada que é uma matriz de 11 linhas por 512 colunas, tá? Nesse meu exemplo, onde a gente já sabe que cada linha nada mais é do que uma palavra e as colunas dessa matriz são as features, as características que cada uma dessas palavras tem. A gente sabe que cada uma dessas características carrega um significado intrínseco que a gente pode comparar de uma palavra com a outra. Então se essa entrada X vai ser multiplicada por uma matriz W, a multiplicação matricial, a gente precisa que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? Então a gente já sabe que essa matriz W vai ter que ter 512 linhas. E a quantidade de colunas dessa matriz, de cada uma das 3 matrizes W que a gente está falando, ela pode ter quantas colunas a gente quiser também, mais um hiperparâmetro aí arbitrário, vamos dizer que é o número 64, ou seja, ela vai ter 64 colunas, tá, na saída. Então se a gente multiplica uma matriz de 11 por 512 para uma matriz de 512 por 64, a gente termina lá no final das contas com uma matriz de dimensão 11 por 64. Não precisa se preocupar com isso, com essa questão numérica, né? O mais importante de entender aqui é o conceito que está acontecendo por baixo dos panos, né? Qual é a interpretação disso? E para entender essa interpretação, a gente vai ter que recorrer a um conceito de multiplicação vetorial escalar, tá? Que falando, né, sem entrar na matemática, falando de forma bem holística, né, significa o seguinte: quando a gente multiplica um vetor por outro, tá, de forma escalar, ou seja, elemento a elemento desse vetor,
a gente vai resultar com um valorzinho. Então a gente pega ali cada elemento de um vetor, multiplica elemento a elemento pelos elementos do outro vetor, a gente vai terminar e somar tudo no final, a gente vai terminar com um valor, tá? Um valor escalar. Quando a gente fala essa operação, o significado desse valor escalar, que é a multiplicação desses dois vetores, é o quão alinhados esses vetores estão. Tá? Vamos guardar essa informação aqui. Como assim com alinhado? Se os vetores estão apontando para o mesmo lado, vamos dizer que tem dois vetores aí apontando uma mesma direção, praticamente estão muito alinhados. Isso significa que o valor dessa multiplicação escalar vai dar um valor positivo. Vamos colocar aqui, né, que mais próximo de 1 possível. Se os vetores estão apontando para sentidos opostos, né, um está apontando para cá, o outro está na direção oposta dele, então a multiplicação vai ser o mais próximo possível de -1, quanto mais opostos tiverem os vetores. E se os vetores estiverem apontando para direções ortogonais, ou seja, direções em dimensões independentes, um está apontando para cá e o outro está a 90 graus de direção em relação a ele, aí nesse caso, como não tem nenhuma direção em comum, nem na mesma direção e nem oposto, está em uma outra dimensão, então o produto escalar entre eles é zero. Tá? Então a gente já sabe agora que a multiplicação vetorial escalar de dois vetores, ela tem essa característica, esse significado de o quão alinhados os vetores estão. Né? Estão alinhados para o mesmo lado oposto, ou ainda não estão nada alinhados. Tá? Esse significado vai ser muito importante. Por quê? Porque a gente pode ver uma multiplicação matricial como nada mais sendo do que várias multiplicações escalares entre vetores. Tá? Porque quando a gente faz uma multiplicação de uma matriz por outra, a gente está multiplicando cada linha da primeira matriz por cada coluna da segunda matriz. Então vai ter o primeiro elemento da primeira linha da primeira matriz, vai multiplicar o primeiro elemento da primeira coluna da segunda matriz. Depois o segundo elemento da primeira linha da primeira matriz vai multiplicar o segundo elemento, né, da primeira coluna da primeira matriz. E assim por diante, vai fazer a multiplicação elemento a elemento da primeira linha inteira com a primeira coluna inteira, e isso vai resultar, essa soma, um primeiro valor, que vai ser o primeiro valor lá da matriz resultante. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com essa primeira linha com a segunda coluna da matriz W, depois com a terceira coluna da matriz W. E a gente vai fazer isso para cada uma das 64 colunas dessa matriz W. Com isso a gente vai resultar em 64 valores para representar a primeira linha da matriz 1. E é por isso que essa operação pode ser pensada como uma transformação linear, né? Um termo da álgebra linear. Porque ele está transformando ali um vetor que tinha, nesse caso, 512 features, ele está se transformando num vetor de 64 features. Né? A primeira linha ali se transformou, saiu da dimensão 512 para a dimensão 64. Tá? Só que essa transformação ela aconteceu vetor a vetor, né, multiplicado um por outro, onde foi verificado qual é o alinhamento que essa linha tinha com cada uma das colunas da segunda matriz. E aí que está o significado que a gente quer guardar aqui e interpretar. O que isso a gente pode concluir com isso? Como a gente tinha uma palavra lá, as palavras têm significados, a gente pode imaginar que essa matriz W, ela contém ali as 512 características, né? Cada coluna tem 512 características, ou seja, a gente pode pensar que essas 512 características, que variam entre -1 e +1, elas também carregam significados, certo? São as 512 features. Pode até pensar que são as mesmas 512 features que a gente está, em termos de significado, que existem lá na nossa matriz embedded, né? Uma forma de pensar. Então, se a gente está multiplicando um conjunto de características aqui por outro conjunto de características, a gente está vendo quão alinhadas essas características estão. Né? Então, vamos dizer que, sei lá, o primeiro vetor da matriz W significa, né, ele está representando ali nas suas características o significado de adjetivo pejorativo. Tá? Ele está representando adjetivo pejorativo com toda essa combinação de características. Já a primeira palavra da nossa frase, a gente já sabe que é a palavra o. Né? Então, quando a gente multiplica uma palavra pela outra, a gente vai ver o quão alinhada a palavra o está com a característica de adjetivo pejorativo. Tá? Se estiver muito pouco alinhada, não tiver quase nada alinhada, então vai ser mais próximo de zero. A gente pode imaginar que se esse vetor que eu acabei de inventar aqui, né, de adjetivo pejorativo, multiplicasse a palavra pequeno, né, o resultado seria um valor bem próximo de 1, né, porque pequeno é um adjetivo que muitas vezes é usado num contexto pejorativo. Então vai ter um alinhamento aí relativamente positivo, né? Bem positivo para essa palavra com esse significado. Já outras palavras teriam um alinhamento oposto, outras palavras teriam um alinhamento nulo, né? Então a gente vai ter 64 filtros, né, de significado que vão ser passados para cada uma das 11 palavras
da nossa entrada. E por isso que a gente vai ter uma dimensão na final de 11 por 64, que na prática significa que a gente tem uma representação de 64 filtros de informação que foram feitos para cada uma das palavras originais. Tá? Esse é o sentido aqui que está acontecendo, né? Além da operação matemática em si, o que realmente está acontecendo, que a gente pode pensar em termos de significado, é isso. A gente está filtrando as nossas palavras de entrada a partir de características bem específicas que cada uma das matrizes W vai ter. Então, né, só lembrando, a gente vai ter 3 matrizes W, eu vou chamar elas de matriz WQ, WK e WV, só para diferenciar uma da outra. Então, cada uma delas vai ter a mesma dimensão, com valores distintos, e cada uma delas vai fazer exatamente essa mesma multiplicação, essa mesma filtragem, e a gente vai ter, então, agora como resultado, 3 outras matrizes, cada uma delas com a mesma dimensão de 11 por 64, todas com valores distintos, né? Porque cada uma delas fez 64 filtragens diferentes. Tá? Resultando em 64, vamos dizer assim, né, formas diferentes de enxergar ali cada uma das palavras da entrada, beleza? Então assim, não é tão complicado assim de entender essa primeira etapa, a gente já pode agora avançar para a próxima etapa, agora que a gente entendeu essa questão de filtros. A próxima etapa vai ser multiplicar a matriz, que é a matriz Q, tá? Vamos pensar assim, ó. Sempre que eu multipliquei a matriz X para a matriz WQ, eu resultei na matriz Q. Multipliquei a matriz X, né, que é a entrada, pela matriz WK, resultei na matriz K. Multipliquei X por WV, eu resultei na matriz V. Tá? Então eu tenho 3 matrizes agora, matriz Q, matriz K e matriz V, que são os resultados dessas multiplicações. E eu vou agora multiplicar alguma dessas matrizes entre si. Tá? Eu vou pegar a matriz Q e multiplicar pela transposta da matriz K. Tá? Então, antes que tu entre em parafuso, eu nem sei o que é transposta. A transposta nada mais é do que inverter as linhas pelas colunas, tá? Lembra que eu falei que a gente precisa multiplicar, precisa que a quantidade de linhas da segunda matriz tenha a mesma quantidade de colunas da primeira matriz? Então, se a gente quer multiplicar uma matriz com outra, a gente vai ter que inverter, né? Todas elas têm a dimensão de 11 por 64. Então, a gente vai multiplicar uma matriz de 11 por 64, que é a matriz Q, pela dimensão de 64 por 11, que é a matriz K invertida, né? Transposta. Isso vai resultar numa matriz de dimensão 11 por 11. Tá? Agora, qual o significado disso? Né? O que está acontecendo em termos de interpretação? Quando a gente pegar aqui, a mesma operação vai ser feita, né? A gente vai pegar ali cada uma das linhas e vai multiplicar por cada uma das colunas da segunda matriz. A gente já sabe que as colunas da segunda matriz são as features, que representam cada uma das linhas, né? Que são as palavras. Então a gente tem 11 palavras de um lado na matriz, e sendo representadas por features, também temos 11 palavras na outra matriz sendo representadas por features. Então, o primeiro vetor ali, né, da primeira matriz, vai multiplicar todos os elementos do primeiro vetor da segunda matriz, depois vai multiplicar todos os elementos do segundo vetor da segunda matriz e assim por diante. Ou seja, a gente está pegando a primeira palavra e multiplicando por todas as outras palavras, né, da segunda matriz. Lembra que a segunda matriz ela tem as características das palavras da mesma frase. Então, a gente está multiplicando cada uma das palavras da primeira frase por cada uma das palavras da segunda frase, né? Depois dos filtros iniciais que já foram feitos. E isso vai nos resultar lá no final, na matriz 11 por 11, onde cada um desses vetores não é mais simplesmente um conjunto de características de uma palavra só, mas ele contém o significado do alinhamento de uma palavra com todas as outras palavras da mesma frase, né? Porque quando a gente multiplicou aqui um vetor, que representa uma palavra, por outro vetor de outra palavra, estabeleceu o primeiro elemento da matriz, depois fez o mesmo para a próxima palavra, a gente está vendo quão alinhada a primeira palavra está com a segunda palavra. Depois está vendo quão alinhada essa primeira palavra está com a segunda palavra. E assim por diante. Nesse processo, pode ser lá que a palavra ele, né, na frase, o livro está sobre a mesa e eu vou pegar ele, pode ser que a gente veja que existe um grande alinhamento da palavra ele com a palavra livro, né, porque ele está falando do livro. Então, quando a gente vai multiplicar uma pela outra, a gente vai acabar tendo um alinhamento aí positivo, tá? Lembrando aqui que esse resultado final, né, de multiplicação, ele não é só de uma palavra com outra, vendo com alinhado uma palavra está com outra, mas com alinhado elas estão depois de uma filtragem inicial que já foi feita. Então, já foi extraído ali um alinhamento inicial com um sentido específico para aquela palavra, e agora eu estou alinhando uma palavra que já está filtrada com outra palavra que já está filtrada, tá? E estou finalizando com uma dimensão 11 por 11. Essa matriz resultante, 11 por 11, ela tem um nome que é Self-Attention, é uma matriz de Self-Attention, justamente porque é uma matriz que está comparando uma palavra com outra, né? É a matriz olhando ela mesma,
né? Esse seria o significado de self-attention. E o coração, né, do Transformer está justamente nessa operação. O motivo disso eu vou explicar logo mais, tá? Mas aqui já deu para entender, então, o porquê que a gente fez isso. Agora a gente tem uma coisa que a gente não tinha antes. Antes a gente só fez uma filtragem. Agora a gente fez uma filtragem, uma multiplicação, desculpa, né? De uma palavra pelas outras palavras, né? Que já estão representadas por features na mesma frase. Então agora cada vetor contém informações de cada uma das outras palavras que fazem parte da mesma frase, inclusive uma palavra com ela mesma. Né? A palavra vai multiplicar por ela mesma também na outra matriz, só que lembrando que aqui foi feita uma filtragem específica para essa palavra, na outra matriz foi feita outra filtragem para essa palavra e depois a gente combinou elas entre si, beleza? Ah, mas que sentido que foi filtrado? Isso a gente não sabe, porque como foi a matriz, o próprio sistema lá, o algoritmo que está calibrando esses pesos automaticamente, sozinho, ele está tentando acertar ali a resposta, vendo qual é o melhor ajuste de parâmetros possível. Na prática, a gente não sabe qual é o significado de cada elemento da matriz embedding, se significa concretude, tamanho, a gente não sabe. A gente só sabe que ele está calibrando ali tudo, né, de forma que consiga ter o resultado lá. Mas a gente não sabe o que cada termo significa e muito menos o que as matrizes W significam, né? É uma informação que para nós é uma caixa preta, né? Por isso que se fala das caixas pretas, né? No sentido de que a gente não entende exatamente qual exatamente é o significado que está sendo extraído. A gente só sabe que esse conceito ele existe, né? Como eu estou explicando para vocês, mas não sabe exatamente uma matriz calibrada lá, a gente não consegue extrair, saber, ela está fazendo isso, extraindo esse significado aqui. Quando ela multiplica por esse, dá esse significado. Essa é uma área de pesquisa, né? Bastante proeminente no mundo dos Transformers. A empresa Anthropic, inclusive, trabalha muito bem com isso, tem vários papers legais, que claro que não vai dar para cobrir aqui nesse vídeo, que já vai ficar bastante longo. Então, legal. Já temos agora a nossa matriz de self-attention. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai multiplicar ela pela nossa matriz V, que foi o resultado lá da matriz X pela matriz WV, tá? O que significa isso? Quando a gente multiplica uma matriz pela matriz W, a gente já sabe o que está acontecendo. É uma filtragem, tá? A matriz WV nada mais era do que um conjunto de parâmetros, da mesma forma que as matrizes WQ e WK, então até aqui nenhum mistério. A grande sacada aqui é que como essa matriz V vai estar multiplicando a matriz de self-attention, a filtragem que ela vai estar fazendo na matriz não vai ser uma filtragem em relação a uma palavra sozinha. Ela vai ser uma filtragem de combinação de significados, né? Então, se dois vetores cruzaram entre si, vamos dizer que um vetor lá estava tentando extrair o significado de adjetivo, se era um adjetivo, e depois lá multiplicou por uma palavra, né, que era um adjetivo, tá? Ou tem características de adjetivo. Então a multiplicação desses dois vetores acabou sendo próxima de 1. E agora a gente vai ter um filtro que maximiza isso, que ele vai tentar filtrar quando o resultado para esse tipo de multiplicação é bastante positivo. Caso não seja, ele vai zerar, ou ainda se for o oposto, ele vai dar um valor negativo. Ou seja, eu vou ter uma filtragem para um significado. Pode ser que ele esteja pegando filtragens bem específicas, ele está vendo se está multiplicando, sei lá, um pronome por um objeto. Vai ter multiplicações que, por algum motivo, não vão dar um valor tão alto, não vai ter um alinhamento matemático alto, mas a matriz V vai ser calibrada de tal forma que, ao multiplicar aquela combinação, ela vai maximizar aquele valor, porque ela encontrou aquela relação que ela queria. Então, a calibragem aqui, né, dos parâmetros da matriz V, ela vai ser de tal forma que ela vai estar otimizando combinações específicas que ela vai estar tentando filtrar, tá? Essa é a interpretação aqui por trás dessa matriz V. Então, ao multiplicar a matriz WV pela matriz de self-attention, as dimensões que a gente tem, né, a matriz 11 por 11 multiplicada por 11 por 64, a gente vai resultar de novo numa dimensão de 11 por 64, filtradinha, vou chamar essa matriz de matriz Z, tá? Onde a gente tem aqui, no primeiro momento, eu tenho de novo uma matriz de 11, né, que significa as nossas 11 palavras lá na nossa frase inicial, representadas cada uma por 64 features, tá? E no caso da minha entrada X, eu tinha 11 palavras representadas por 512 features. Eu saí de um ambiente lá de 11 por 512, agora eu estou com um ambiente de 11 por 64. Na prática, lá eu tinha 512 características para uma palavra, agora eu tenho 64. Eu até perdi informação ainda, porque eu reduzi a dimensionalidade. Então, o que eu ganhei com isso, depois de fazer todas as multiplicações, né? Agora que eu já dei essa explicação do significado, a gente pode concluir que a nossa matriz resultante Z, ela contém uma informação muito rica, né? Ela não é só mais lá no início eu tinha o mesmo vetor para cada palavra. Se eu pego a palavra livro
e introduzo na frase, né, o livro está sobre a mesa, eu vou pegar ele, ou eu coloco isso em outro contexto, o vetor lá na entrada X vai ser sempre o mesmo, né, como eu comentei. Ele sempre vai vir lá da matriz Iberian original. Só que agora, a nossa matriz Z, ele não vai ter sempre o mesmo significado. Se eu entrar com a palavra livro, né, numa frase, e ela tiver depois em outro contexto, em outra frase, e for comparar a matriz Z, vai dar um valor muito diferente. Por quê? Porque no processo de self-attention, né, a gente multiplicou a palavra livro pelas outras palavras da frase. Então, filtragens foram feitas de relação de uma palavra com outra. Então, agora, esse vetor, ele capturou características de alinhamentos dos outros vetores a partir de filtragens bem específicas das matrizes W, Q e K, né, que vão ser estáticas também, sempre vão ser as mesmas matrizes, né? Depois que o modelo está treinado, já está pronto, nada vai mudar. Os valores das matrizes, tanto a matriz Iberian como as matrizes W, todas vão ficar sempre estáticos. A gente vai pegar uma entrada, vai fazer as multiplicações e vai ver qual é a saída. Se agora a gente sabe, né? Porque ao mudar uma palavra lá na frase, isso já vai fazer com que a matriz de self-attention já faça filtragens, né? Que são com palavras diferentes, já vai dar resultados diferentes ali na nossa matriz Z. Isso é muito importante para desambiguação, por exemplo, né? Vamos pensar na palavra massa. A palavra massa, ela pode aparecer nos mais variados contextos. Ela pode aparecer no contexto de comida, né, a massa de comida, ou pode ser uma massa de construção, né, no contexto de construção de casas, pode ser no contexto de uma gíria, né, a palavra massa também é usada como gíria. Então vai ter vários contextos aí que a palavra massa vai ter significados completamente diferentes. Por causa disso, a matriz Iberian, a original, com o vetor que representa a palavra massa, ela precisa ter todas essas características embutidas dentro dela, né? Ela vai precisar ter todas as características porque para encaixar bem e conseguir prever a próxima palavra a partir dos mais diferentes contextos, é necessário que todas as características estejam embutidas dentro da palavra massa, tá? Por conta disso, essa palavra, ela em algum momento a gente vai precisar desambiguar ela, né? Não adianta, qual é a utilidade de todas as características de construção, de gíria, no contexto em que massa está sendo associada à comida e à culinária, né? Uma receita. Nenhuma. Então a gente precisa tirar isso fora. Se a gente for prestar atenção nesse conceito de filtragens e de comparação com outras palavras da frase, a matriz Z agora, as 64 features que representam a palavra massa, provavelmente ela já vai estar desambiguada, porque ela fez filtragem de alinhamento com as outras palavras na frase e também já fez filtragens de características bem específicas. Então a gente extraiu ali características que a gente gostaria, vamos dizer assim, e comparou com outras palavras da frase. Agora essa palavra está sendo representada por características bem desambiguadas, que se estivesse em outra frase, provavelmente seria diferente, né? Teria outras características, tá? Então aqui a gente pode ver a importância disso, porque essas filtragens e principalmente o self-attention ali, né? Como ele é útil para trazer contexto, né, de uma palavra em relação à outra, beleza? Então muito bem, a gente já tem agora a nossa matriz Z, né? Legal, a gente já entendeu o que ela significa. O que aconteceria se a gente quisesse recomeçar o processo, né? E se a gente quisesse começar tudo de novo, agora pegando essa nossa saída, e de novo criar mais 3 matrizes W, multiplicar uma pela outra, né? Fazer mais um self-attention e resultar lá como se fosse fazer mais uma camada inteira de operações idêntica, tá? A gente poderia fazer isso? Poderia, só que a gente tem um problema, né? A gente começou lá com dimensões de matrizes com 512 features. Agora a gente acabou com uma matriz de 11 por 64 features. Então, como é que a gente poderia transformar essa matriz de 11 por 64 em uma matriz de 11 por 512? A gente pode repetir esse processo de forma independente 8 vezes, né? Então, a gente pode agora, todo esse processo que a gente pegou da entrada X e multiplicou por 3 matrizes W e fez operações entre elas para finalizar lá com a matriz Z, a gente pode repetir esse processo por 8 vezes de forma independente. Vão ser matrizes Q, W e V diferentes entre si, com parâmetros diferentes, tá? Que vão ser multiplicadas pela entrada para resultar lá em matrizes Z diferentes. Posso chamar de matriz Z1, Z2, Z3, Z4, até a matriz Z8. Tá? Cada uma delas vão ser matrizes que vão estar representando as mesmas 11 palavras de entrada, mas de formas completamente diferentes, porque elas foram feitas a partir de filtros diferentes. Tá? E agora que eu tenho essas 8 matrizes Z, eu posso concatenar elas. Eu posso pegar, colocar uma do lado da outra, né? Eu tenho ali as 11 linhas com 64 colunas, pegar agora a outra matriz que tem 64 colunas, outra matriz com 64 colunas, coloco uma do lado da outra, eu vou ter no final das contas uma matriz de novo de 11 por 512. Só que claro que dessa vez eu vou ter uma matriz com muito mais significado, um significado composto, né? Na primeira filtragem lá em manipulação,
trouxe uma série de características que foram filtradas para a primeira palavra. Depois, na segunda matriz, mais outras características. Então, a matriz Z maiúsculo aqui, resultante, né? Vamos dizer que antes era uma matriz Z minúsculo, agora é uma matriz Z maiúsculo, que tem a dimensão de 11 por 512, ela vai ter um conjunto de vários significados que foram obtidos a partir de diferentes filtragens, e onde cada uma dessas filtragens também trabalhou com self-attention. Tá? Então, se a gente comparar agora, né, a nossa matriz lá inicial X, que tinha 512 features, com a nossa matriz Zzão, né, aqui com 512 features, a nossa matriz Zzão, ela tá com uma riqueza absurda de significado, certo? E isso é muito legal. Então, eu posso agora recomeçar esse processo, né, com essa matriz Zzão? Posso. Mas antes, eu vou multiplicar essa matriz por outra matriz W, tá, de pesos. Não me xinga, tá? Mas para que isso? Já não multiplicamos um monte de matriz W, para que mais uma multiplicação? Respira fundo que essas multiplicações a gente já sabe, elas são filtragens. Então, a gente vai fazer mais uma filtragem com mais uma matriz W aqui independente, né, que vai estar filtrando características. A grande sacada é que a gente já sabe que a nossa matriz Zzão, né, ela tem várias combinações agrupadas de significados. Então pode ser lá que a primeira palavra ela foi filtrada, uma característica da primeira matriz Z1, né? Ela filtrou lá para um vetor que era um adjetivo pejorativo. E depois a outra matriz Z2, ela filtrou que era um adjetivo referente a um objeto feito de madeira, né? E a outra matriz Z3 capturou que era uma gíria moderna usada por crianças para se referir a um item velho, né? Então, todas as características agora estão embutidas no mesmo vetor, né? Porque ele contém características que foram feitas não só por ele, pela palavra em si, mas também quando ela se associou com as demais. Tá? Então, a gente foi lá e extraiu esse vetor, não é só mais um vetor independente de uma palavra só, é um vetor que contém significado das relações de todas as palavras. Com isso, ele tem um agrupado de vários significados, e a nossa matriz, a nova matriz W agora, ela vai ter um outro índice, né? Vamos dizer que é um índice O. Essa outra matriz W, ela vai extrair um combo de significados, né? Vai ser uma filtragem de combo de significados, da mesma forma que a matriz V, né, a matriz velho, ela também extraiu um combinado de significados. A matriz WO agora vai ser ainda mais, vai ser um combo de muitos outros significados, né, que foram obtidos da concatenação de várias matrizes Z. E isso é o que vai ser essa transformação linear, né? Vai ser uma matriz de 512 por 512, porque a nossa matriz Zzão ela tinha dimensão de 11 por 512, eu vou multiplicar, a entrada vai ter que ser 512, né? Vai ter que ter 512 nias para poder fazer a multiplicação, e a saída, como eu quero preservar a dimensionalidade, eu quero que também tenha 512 dimensões de saída. Então vai ser uma matriz quadrada de 512 por 512, onde a gente pode enxergar que foram feitos 512 filtros, né, para cada um dos vetores da nossa matriz Zzão, tá? Então com isso a gente vai ter agora uma matriz de saída. E essa matriz de saída já filtrada, segura aqui comigo, não me abandona, por favor. A gente vai pegar essa matriz e a gente vai alimentar ela numa rede neural profunda, tá? Então, antes que a tua cabeça exploda aqui, essa rede neural profunda, né? Para quem não sabe o que é uma rede neural, eu recomendo assistir o vídeo que eu comentei aqui, logo que comecei esse vídeo, eu falei que tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o que são redes neurais, né? Recomendo muito assistir aquele vídeo, porque ali eu falo bastante sobre como que uma rede neural consegue encontrar padrões, né, com qualquer conjunto de dados de entrada. Mas a grande importância aqui é que a gente não deve se perguntar por que está usando uma rede neural profunda conectando com lá no meio do transformer, né? Tudo isso que você estava falando aí até que fazia sentido, mas por que estão colocando uma rede neural aí no meio? Essa pergunta ela não deveria ser feita, porque a rede neural, se a gente for pensar, ela é o cérebro, né? Uma rede neural é ela que consegue extrair padrões e encontrar relações nos dados para de fato ajustar a saída, né? Uma rede neural, ela imita de forma bem superficial, né, o funcionamento de um cérebro humano, onde a gente coloca várias amostras de entrada com gabarito e ela consegue encontrar os padrões para classificar bem, ajustar os parâmetros ali da rede, né, os pesos, para que depois, ao entrar uma entrada, vamos dizer que são imagens de gato e de cachorro, ela vai aprendendo a relação do que é um gato e o que é um cachorro, até que eu entre uma nova imagem que ela nunca viu antes. Por ver muitas imagens, ela encontrou padrões do que são características que
classifica um gato, que diferencia de um cachorro, ela vai conseguir classificar lá depois novas imagens, mesmo que ela nunca tenha visto antes, ela vai conseguir classificar bem novas imagens, né, como sendo um gato ou um cachorro. A gente sabe que isso funciona muito bem, as redes neurais estão explodindo em popularidade, né, nos últimos 5, 10 anos. E ela serve para mais diferentes contextos. Então a rede neural, ela é o cérebro, é ela que encontra os padrões, que encontra ali as relações e consegue estabelecer os gabaritos. Então a pergunta não é para que usar uma rede neural. A rede neural era óbvio que a gente ia usar em algum momento. A grande diferença aqui do Transformer é que, em vez de simplesmente pegar uma rede neural e aplicar direto com a nossa matriz embedding, porque a gente podia fazer isso, né? A gente pega lá a nossa frase de entrada que foi extraída a gente extraiu os vetores embedding, né, lá da matriz embedding. A gente podia pegar esse resultado dessa nossa frase, que são vetores, um atrás do outro, e colocar eles para alimentar uma rede neural e daí sim classificar. A gente poderia fazer isso, né? Seria o processo mais lógico, para quem tem algum conhecimento aí de machine learning, né? Só que aqui o que a gente está fazendo com o Transformer, né, a diferença do Transformer está em todo esse processo que eu acabei de falar, essas matrizes W aí, do self-attention e todas as multiplicações e as filtragens que foram feitas antes de colocar numa rede neural, né? Essa é a grande diferenciação. Então a rede neural, o que ela vai fazer é, a gente vai ter várias redes neurais, na realidade, independentes, que cada uma dessas redes vai se conectar com um dos vetores, né, da nossa matriz. Então, a gente tinha lá a nossa matriz de agora 11 por 512, né, a saída de todo esse processo inicial que a gente fez do Transformer, na primeira etapa do Transformer, a gente está no final com uma matriz de 11 por 512, a gente vai pegar cada uma dessas linhas, né, que representam uma palavra, e vai conectar a uma rede neural independente. Essas redes neurais elas não vão se comunicar umas com as outras, tá? Mas vai ser uma rede neural profunda, vou ter várias camadas, né, de neurônios que vão se conectar a cada uma dessas linhas, dessa matriz, e no final eu vou ter uma saída, né, a última camada dessa rede neural vai ter a mesma dimensão, né, da entrada. Então a saída dessa rede neural também vai ter uma dimensão de 11 por 512, tá? A única diferença é que eu passei ali por uma multiplicação de todas as features, né, foram combinadas com todos os neurônios ali, todos com todos, como funciona uma rede neural densa, profunda, né? E depois de processar ela lá, a última camada vai ter vários neurônios, né? Aqui a gente está falando de 512 features, né? Então vai ter 512 neurônios na saída de cada uma dessas 11 redes neurais independentes, tá? Eu não vou explicar nesse vídeo aqui o que é uma rede neural, como eu comentei, né? Assistam aquele vídeo ali quem tiver mais interesse, mas para quem não quiser se aprofundar tanto, pode só pensar que a rede neural é aquele algoritmo que encontra padrões. Então agora ele vai estar olhando ali para um vetor, né, que tem várias features, e ele vai manipular aquilo, fazer várias multiplicações ali, comparações, passar por funções de ativação, né, que uma rede neural tem. E lá no final vai ter uma última camada com vetores, né, com os mesmos 512 features, né, características, valores numéricos. Só que dessa vez agora a gente perdeu completamente o significado da coisa. Porque se a gente já não sabia o que o algoritmo estava extraindo de significado de verdade, né, nas filtragens, lá na matriz embedding, agora que a gente pegou e passou isso para uma rede neural profunda, aí sim mesmo que a gente não faz ideia do que significa cada vetorzinho lá que representa, né, as 512 features para cada uma das palavras, a gente já não faz a menor ideia do que está sendo representado. Mas tem vários estudos aí de interpretabilidade também que mostram que a maior parte dos fatos, das informações, estão armazenados nos pesos da rede neural. O que faz sentido, até porque elas representam 2/3, né, do total dos parâmetros de todo o Transformer, beleza? Então, ok. Vamos respirar fundo aqui, a gente já conseguiu entender o processo do Transformer até o momento, são várias filtragens, combinações ali no Self-Attention, isso entra numa rede neural profunda para encontrar padrões, tô no final lá com uma dimensão de 11 por 512 ainda, tá? Depois de todo esse processo. Agora sim, a gente vai repetir tudo de novo, tá? A gente vai pegar e recomeçar o processo do início com novas matrizes W independentes também, né? Com outros parâmetros que vão ser calibrados, que vão pegar essa entrada de 11 por 512 como se fosse a entrada X, vão operacionalizar da mesma forma que eu falei, vai pegar ali, multiplica por 3 matrizes W, depois faz o self-attention, né? Multiplica pela value, aí multiplica por mais, concatena, né? Desculpa, faz isso 8 vezes, né? Concatena tudo, multiplica por mais a matriz WO, daí sim aplica numa rede neural profunda, né? E chegou em mais uma camada, tá? Só um parênteses, né? Acho que eu esqueci de comentar que o fato da gente conseguir transformar uma matriz Ezinha na matriz Ezão, né? Que era a dimensão de 64, a gente transformou em 512, porque teve que fazer isso 8 vezes, né? Para concatenar tudo. A gente considera, ele se chama, né? Cada uma dessas matrizes Z
é uma cabeça, né, do Transformer, como se fosse, eles chamam de head, né? Então por isso que o Transformer ele tem uma arquitetura chamada de Multi-Head Attention, tá? Porque são várias matrizes Z, cada uma delas passou por Self-Attention, e como a gente concatenou todas as matrizes independentes, a gente fala que são uma matriz de várias cabeças, tá? Nesse caso aqui, desse exemplo que eu estou usando, esse Transformer tem 8 heads, né? Tem 8 cabeças. E quantas camadas, né, esse Transformer teria, a gente poderia definir quantas vezes a gente vai repetir esse processo de ficar fazendo de novo tudo que a gente fez até agora, né? De pegar lá do início, faz todas as multiplicações, passa pela rede neural profunda, chega na saída. Agora recomeça tudo com outras matrizes. Recomeça tudo com outras matrizes. E faz isso em vários blocos de forma consecutiva, manipulando os dados até acabar em algum momento. Vamos dizer que a gente fez isso aí, sei lá, 10 vezes. Né? A gente chegou lá numa última matriz também de 11 por 512, que é a matriz final. No fim das contas, a gente vai pegar o último vetor, né, a última linha dessa matriz, no exemplo que a gente está usando, e vai conectar com o vocabulário, né, que é o vocabulário de todas as palavras da língua portuguesa aqui que a gente está falando. E se fossem, sei lá, 50 mil palavras, né, a gente vai ter que esse vetor vai ter conectado, multiplicando um peso para cada uma das 50 mil palavras. E essa multiplicação é o que vai definir ali no final, né, esses últimos parâmetros vão ser somados e vai ser estabelecido, tá, qual é o valor ali, a palavra, né, o índice que ficou mais alto, o valor mais elevado, que ficou mais ativado, que essa vai ser a palavra que é a previsão, né, que é a próxima palavra, tá? Então é isso que é como se fosse um problema de classificação, né, de redes neurais. Para quem conhece o conceito é bem fácil de entender essa última camada, mas é basicamente uma conexão onde agora está fazendo a classificação. Qual vai ser a palavra, né, resultante? Para isso a gente vai usar o último vetor só da matriz 11 por 512 final. Por que a gente só precisa usar o último? Porque esse último vetor, ele já tem características, né, embutidas em todos os outros vetores da frase. Porque a gente sabe que esse self-attention, ele foi feito várias vezes consecutivas. Então, todo o vetor ali, ele contém entre si, né, embutido em si, características dos outros vetores da frase. Então, se a gente pegar apenas um deles, né, o último, a gente já sabe que a gente está, sim, com informações da frase inteira embutida nele. E é por isso que a gente não precisa ligar todos os vetores à saída. E não só isso, mas a gente não precisa... Em nenhum momento aqui eu falei de uma rede neural recorrente, né? Redes neurais recorrentes são aquelas usadas para problemas seriais, que são problemas temporais, onde uma informação está associada depois da outra, né? Problemas onde uma informação tem uma característica temporal, isso vem depois daquilo, que é o caso das frases, né? As frases elas têm uma ordem, uma palavra vem depois da outra. Então, o mais lógico sempre foi trabalhar com redes neurais recorrentes, que são redes feitas, né, como LSTMs, GRUs ou outras arquiteturas, né, que são específicas para redes neurais recorrentes. Mas o Transformer, essa característica de que ele consegue combinar palavras entre si sem precisar de uma rede recorrente, ela tem uma vantagem, né, de que o processamento ele é muito mais rápido, porque as redes recorrentes, como elas dependem do temporal, você não consegue paralelizar tão bem. Então, o fato de que o Transformer não depende disso permite muito mais velocidade no processamento, como eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. E essa foi uma das coisas que inspirou a frase "Attention is all you need", né? Que é o título do paper original do Transformer, lançado em 2017 para os pesquisadores do Google. Quando eles inventaram essa arquitetura, né? O título do paper foi esse porque eles estavam percebendo que a gente não precisa de uma rede neural recorrente, a gente só precisa desse mecanismo de atenção ali, que é principalmente o fato do self-attention, né? E essa combinação de processos, né, que a gente fez seria suficiente para fazer o modelo performar bem e fazer bem essa função de prever a próxima palavra, tá? Então, até aqui, né, eu omiti várias coisas, tá? A gente já meio que teve um overview, né, um blueprint aqui do processo, mas eu omiti várias coisas no processo, detalhezinhos, tá? Mas antes de falar um pouquinho mais sobre detalhes que eu ainda não falei, eu queria só voltar um pouquinho para a interpretação de algumas coisas que passou batido. Eu fiz questão de detalhar, né, o significado, a interpretação de cada um dos processos da primeira parte do Transformer, mas eu não falei, até a rede neural profunda, mas eu não falei qual é o significado de tu pegar um bloco e repetir ele inteiro depois, e depois repetir de novo, né? O que está sendo feito por baixo em termos de significado, né, ou interpretação? O que isso agrega de valor, né, no nosso processo? Essa é uma das partes mais complexas e eu particularmente vou dar uma interpretação bastante pessoal em relação a isso, a forma como eu enxergo, que é o seguinte:
Quando a gente repete todo esse processo de novo, né, a gente está lá com uma matriz de 11 por 512, que, recapitulando, a gente pode enxergar ela, para facilitar, como nada mais do que 11 palavras sendo representadas por 512 features. Né? Isso facilita aqui a vida para a gente. Mas a gente também sabe que tem uma sacada, né? Cada uma dessas palavras, ela contém features não só referentes a si mesma, né, a um contexto genérico, mas já está extraído features que contém relações das outras palavras da mesma frase. Beleza. Só que nesse processo, né, onde a gente fez multiplicações pelas matrizes W, tem um momento em particular que foi assim essencial, que foi a cereja do bolo, que foi a parte do self-attention. Porque no self-attention, né, a gente não só extraiu uma característica qualquer, uma filtragem, mas a gente fez uma filtragem de uma palavra com a outra, tá? Pensa que a nossa primeira matriz Zzão lá, né, que a gente extraiu na primeira parte do Transformer, na primeira camada, ela representou uma combinação de uma palavra com cada uma das outras palavras da frase. Ou seja, a gente sabe que a matriz 11 por 11 de self-attention, ela contém entre si elementos de combinações de palavras duas com duas. Né? Cada palavra foi combinada com cada uma das demais. Ou seja, são combinações de duas palavras com duas. Ali, né? Cada um dos elementos que representa cada um dos vetores. São combinações de duas com duas, inclusive com ela mesma. Né? Então, de uma com uma, podia pensar assim. Uma palavra com ela mesma. Apesar de ter filtragens diferentes, né? Mas é a mesma palavra. E os demais elementos daquele vetor são combinações de uma palavra com outra palavra da mesma frase. Tá? Então, isso é importante de guardar aqui. São combinações de duas palavras com duas. Quando a gente repete esse processo de novo, a gente vai multiplicar isso por outra matriz W, ok? Faz uma filtragem. Mas quando a gente for fazer o self-attention de novo, né, a gente vai fazer um outro self-attention. Então, vai ser as 11 palavras, que são representadas por features, que vão multiplicar as 11 palavras. Só que esse self-attention, ele está começando já de uma etapa anterior. Então, ele está começando de um vetor que contém representações de duas palavras com duas, e cada um desses vetores vai multiplicar outros vetores que também contêm combinações de duas palavras com duas. Né? Ou seja, a gente está fazendo agora combinações de 4 com 4. A gente está combinando palavras com combinações de palavras. Então, é uma combinação de duas em duas que foi feita, agora vai se combinar com combinações de duas em duas que foi feita. Então, antes, um elemento no vetor estava pegando quão alinhado estava, né, duas filtragens que foram feitas da palavra ele com a palavra livro. Agora, eu vou ver a combinação de ele com livro com a combinação de sobre e mesa, né? Porque tem a palavra sobre, não é sobremesa, né? Sobre a mesa, era a nossa frase. Então, a palavra sobre com a palavra mesa lá, foi feita uma combinação de filtragens entre elas, um filtro foi feito sobre isso, e agora essas duas filtragens são combinadas com o filtro de ele e livro, tá? E esse conjunto foi armazenado no primeiro elemento do vetor. E todas as combinações possíveis de duas em duas, que foi feita lá na primeira etapa, vão ser feitas de novo agora com duas em duas, então a gente vai ter combinações de 4 em 4 palavras, na segunda etapa do nosso transformer, né? No segundo layer, segunda camada. E se a gente fizer isso agora uma terceira vez, a gente vai estar comparando 4 com 4. Né? Ou seja, cada vez que a gente faz coloca uma nova camada e repete tudo, quando chega no self-attention, a gente está combinando palavras com elas mesmas, que já contêm características carregadas numa etapa anterior de combinações. Então, cada vez a gente está combinando mais palavras entre si. E sempre que a gente aplica lá uma filtragem de uma matriz value, né, matriz V, a gente vai estar extraindo características de combinações de palavras, certo? Esse é o objetivo da matriz V. E depois a gente vai concatenar isso tudo nas 8 heads, né? E vai multiplicar pela matriz de WO lá. Então a gente vai extrair combos de significados. Então a gente está fazendo, gente, combos de combos de combos de combos de combos em cima de combos. Né? Cada vez que a gente faz uma nova filtragem em cima de nova filtragem. Então isso faz com que, se a gente for pensar, né, em uma frase qualquer lá inicial, que pode ter um tamanho grande, se a gente muda qualquer elemento na frase, né, qualquer palavra a gente substitui uma pela outra, coloca um não na frente de uma palavra, como cada palavra carrega significado lá da matriz embedding, e aqui a gente vai fazer várias filtragens e vários agrupamentos de palavras sobre palavras sobre palavras, a gente está conseguindo extrair significados tão específicos, né, mas tão específicos. Imagina a riqueza de informações que a gente poderia extrair só desse exemplo que a gente trouxe de 512 features, né, 10 layers. Imagina quantas informações específicas e significados poderiam ser
extraídos lá no final das contas quando a gente chegasse à nossa matriz resultante de 11 por 512, né? Quantas combinações de palavras entre si seriam feitas ao todo e filtradas em cima disso, né? Significados muito específicos e nuances específicas poderiam ser estabelecidas. E na minha opinião, na minha interpretação, é aí que está a inteligência do modelo. É porque ele consegue condensar, tem duas coisas que ele está fazendo. Primeiro, ele está condensando informação, e quando a gente treina esse modelo com uma quantidade colossal de textos, ele tem que aprender a prever a próxima palavra nos mais diferentes contextos. Vão ter muitas palavras parecidas, vão ter muitas frases, parecidas, semelhantes, ou frases completamente diferentes, inclusive, que vão resultar na mesma palavra de saída. Então ele tem que aprender o porquê disso, né? Por que essas combinações resultam nessa vetor de características? Para eles são tudo números, né? Eles só enxergam números. Então por que essa combinação de números resulta nesse vetor de números? Por que essa combinação diferente resulta nesse vetor de números? Por que essa mudança pequena aqui resulta nesse vetor muito diferente? Então ele vai ter que calibrar os seus parâmetros, ajustando, né, os pesos para que todas as frases que ele recebeu, todas sejam bem previstas. Então ele vai ter que condensar a informação. Muitas frases que são parecidas ou conceitos semelhantes, ele vai poder otimizar. Já que esse conceito aqui, por exemplo, se eu estou fazendo uma operação matemática, né, de multiplicação, o processo é praticamente o mesmo. Se ele aprender um processo para uma coisa, não importa se a entrada foi muito diferente, se os números foram diferentes, se a operação é de multiplicação lá, é um problema de matemática, né, que é uma descriçãozinha lá de colégio, tem que somar frutas, multiplicar pelas pessoas e tal. Ele aprendeu isso, ele viu que a característica que ele precisa para conseguir prever a próxima palavra, ele precisa entender o significado de multiplicação, né? Ele vai condensar essa informação de multiplicação, e essa vai ser uma representação que vai estar embutida ali tanto nos filtros como na rede neural interna lá, né? Nas redes neurais internas, são muitas, né? Nas muitas camadas. E depois ele vai conseguir com facilidade daí prever a saída sem precisar usar muitos pesos específicos para isso. Já para informações de conceitos que são independentes entre si, ele vai ter que calibrar pesos específicos para aquilo. Mas quando os conceitos são parecidos ou com uma sacada específica, tu consegue condensar muita informação numa coisa só, isso facilita e otimiza, né, o processo. Então, ele, num sentido, ele está condensando muita informação na rede e, ao mesmo tempo, esse condensamento que está sendo feito com combinações de palavras, muitas combinações específicas de filtragens, né, e extrações que estão passando por redes neurais que estão extraindo padrões. Então é por isso que nessa sequência de etapas, né, lá no final a rede não está só prevendo qual é a próxima palavra. Ela está vendo que para prever bem, ela precisa entender e extrair muito significado sobre as coisas. E como a gente conseguiu dar uma coisa rica para ela, a gente deu uma matriz embedding lá com bastante significado, agora ela viu, aqui é só o gênero. Quando o gênero muda, quando essa feature muda, o que acontece com essas mundaréu aqui de contexto é isso. Se tu muda o gênero lá, é suficiente para mudar tudo isso aqui. Então ele está trabalhando com números, padrões, né, que têm significados reais em relação às palavras. Para nós, seres humanos, né, a gente não sabe o que o nosso cérebro está fazendo, a gente está interpretando ali, por meio de disparos de neurônios, a gente está trazendo significados semânticos para cada palavra, e quando a gente atribui uma semântica para cada palavra muito bem, e concatena uma com a outra, a gente também prevê a nossa próxima palavra que a gente está falando. É um processo parecido, a gente trabalha de forma serial também. Possivelmente nossos neurônios estão fazendo cálculos ali que não são tão diferentes da ideia do transformer, né? Os neurônios estão no sentido de que eles estão fazendo operações de dispara, não dispara a partir das entradas. Cada palavra tem uma semântica que nós entendemos bem. Se a gente não entende bem o significado de uma palavra, a gente não sabe prever, né, direito à próxima. Então a gente estabelece relações semânticas para cada uma das palavras. No momento que a gente sabe isso, agora a gente combina palavras entre si. A gente consegue fazer desambiguação também. E no final das contas a gente prevê a próxima palavra. Ou seja, a nossa inteligência, a forma como a gente pensa, não é tão diferente da forma como um transformer pensa, se a gente vai comparar, né, a grosso modo, apesar da arquitetura ser bastante distinta, tá? E esse é o cerne daquilo que eu queria passar nesse vídeo, tá? Essa é a interpretação de por que o Transformer é tão poderoso. Algumas das coisas que eu omiti aqui nesse vídeo foram, por exemplo, o conceito de normalização, né? Porque a camada dos transformers, né? Para cada operação que a gente faz ali, a gente precisa garantir que o modelo não tenha os problemas de exploding gradient ou vanishing gradient, que é quando o algoritmo de gradiente descendente, que é o algoritmo responsável por fazer a calibragem dos pesos e parâmetros. Também tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, né? Para quem tiver interesse, vou deixar relacionado.
mas para garantir que essa calibragem dos pesos não vá para um valor infinito ou zero, a gente precisa normalizar os dados. Então, para cada processo, no meio do caminho ali, ocorrem etapas só de normalização dos dados. Um outro detalhe que eu não mencionei é que, apesar das palavras na frase, né, serem sequenciais, e a gente até aqui falou só que ele está manipulando, comparando umas com as outras, mas parece que a gente perdeu a ordem, né? Essa ordem, ela é preservada no Transformer por meio da técnica de Positional Encoding, que é uma técnica, não vou explicar nesse vídeo, porque isso aí dá um vídeo só separado, né? Só para explicar como funciona. É um pouquinho complexo, porque tu tem que usar funções de seno e cosseno ali, independentes, né? Diferentes entre si, cada uma com uma frequência diferente, onde tu vai somar daí um valorzinho para cada uma das palavras a partir da posição que ela tá. Aí tu garante uma identidade, né? Como se fosse uma impressão digital que determina a ordem de como cada palavra está posicionada. Tá? Então a técnica de Position Encoding adiciona valores ali à nossa entrada X para garantir que a posição na frase de cada palavra seja preservada, essa informação seja preservada. Também tem o conceito de máscaras de atenção, né, que é para garantir ali que nesse processo de multiplicações o nosso Transformer não esteja vendo o futuro, né, ele consiga prever assim, a próxima palavra só olhando para o passado, né, as palavras que vêm antes. Então, assim, tem várias características e detalhes, né, na arquitetura do Transformer ali que eu omiti para tentar focar na interpretação, que são características mais, assim, operacionais, né, para que tudo funcione bonitinho. Então, assim, na figura, na foto, uma das fotos mais populares sobre a arquitetura de um Transformer, né, aquele símbolo ali de uma onda é justamente o Positional Encoding, né, nas funções de seno e cosseno para atribuir a posição de cada uma das palavras. As siglas de add, norm, né, são essas etapas de normalização. Aí depois ali tem a arquitetura das matrizes W, né, que fazem as filtragens, tem o self-attention, tem as redes neurais profundas aí, também são representadas na figura. E nessa figura específica, né, essa arquitetura do Transformer, ela foi feita para sistema de tradução, onde tem uma entrada X e lá a comparação vai ser feita com uma outra conjunto de palavras, Y, que representa a frase em outro idioma, né? Essa arquitetura de Transformer, como a gente tem um curso aqui no nosso site da Didática Tech, né? E eu explico lá no curso essa arquitetura de Transformer voltada para traduções, né? Ela nasceu com esse conceito, então depois ela foi adaptada. Isso que eu falei aqui é a forma como o ChatGPT funciona, porque essa arquitetura de Transformers ela foi adaptada dessa figura aí, ela foi adaptada para isso que eu expliquei nesse vídeo, né? Que não tem uma outra frase que vai ser comparada lá no final. Na realidade, tu vai só acoplar o último vetor com um vocabulário para tu prever qual é a próxima palavra mesmo que tu quer na frase. Aí depois tu faz aquele modelo autorregressivo, né? Dele mesmo ficar se alimentando até que ele preveja uma palavra que seja o end of file, né? Que é o final do arquivo, que vai parar o processamento. Um outro detalhe aqui que vale a pena mencionar, né? Que por simplificação, eu trabalhei o vídeo inteiro falando sobre palavras, né? Palavra. Na prática, né? Esses modelos de linguagem, eles trabalham com tokens, né? O que é um token? O token é como se fosse uma quebra, a gente pode quebrar uma palavra em vários elementos menores, né? Então, a gente pensar uma palavra bem grande, como anticonstitucionalissimamente, né? Se a gente pensar nessa palavra grande, a gente pode quebrar ela em vários segmentos, como anticonstitucionalíssimamente, né? E esses elementos, eles vão aparecer em outras palavras também, e muitos deles carregam um significado, né? Um é um aumentativo, né? O outro é uma palavra que é um radical, que está presente em várias outras palavras. Tem outras que dão a característica de singular ou de plural. Então, os prefixos, sufixos, a maior parte dos idiomas, né, que usam caracteres, eles têm essa característica, então fica mais interessante se a gente estabelecer uma regra bem clara de como a gente pode quebrar as palavras em tokens. Depois vai ser ainda mais fácil de manipular a linguagem trabalhando com tokens em vez de palavras mesmo, né? E não só isso, mas esses tokens, eles não só precisam ser palavras, eles podem ser qualquer coisa. A gente pode pegar um arquivo de áudio, né, que é uma representação ali digitalizada de um áudio, que é uma representação numérica completamente diferente de uma matriz de embedding, né, word embedding de palavras que a gente fez, e pode pegar esse áudio e quebrar ele em tokens também, e fazer com que um Transformer preveja qual é o próximo token, como se fosse qual o próximo arquivo de áudio, né, ou som que deveria sair a partir de uma entrada de áudio. A mesma coisa é uma imagem, a gente pode quebrar e transformar ela como tokens, ou um vídeo. Então, a técnica de tokenização, ela serve para qualquer tipo de entrada, né? E, inclusive, ela tem a arquitetura de Transformer, ela está dominando hoje o mundo da inteligência artificial, porque ela está sendo usada para processar
diferentes tipos de dados, né? Tokeniza tudo, basicamente, joga no transformer e vê a mágica acontecer lá no final. E é por isso, inclusive, que os modelos estão ficando multimodais, ou seja, estão trabalhando não só com texto, mas com áudio, com vídeo, um mesmo modelo. Ele pega lá a entrada, vê, tá, o que é essa entrada? É vídeo, é áudio, é texto, o que é? Quebra com tokens, e agora que quebrou como tokens, pega esses tokens e joga na mesma arquitetura, e os mesmos parâmetros ali do modelo vai ter que calibrar agora a entrada independente do que ela é. Então, olha que bizarro. E isso também é parecido com o nosso cérebro funciona, né? O nosso cérebro, ele recebe ali um texto, às vezes como áudio, às vezes é um texto escrito, que é visual, tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente pode estabelecer até informações táteis, né? E vários outros sentidos a gente pode ter para extrair significado para as palavras, coisas, conceitos, né, em geral. E a forma como a gente vai processar, no fim das contas, vai ser o mesmo, né? Maçã, se eu provei uma maçã e sei que é uma maçã, né, pelo paladar, ou se eu enxerguei uma maçã, se eu ouvi a palavra maçã, se eu li a palavra maçã, no fim das contas, a representação abstrata daquele conceito de maçã é o mesmo no meu cérebro, né? Então, de alguma forma, ali, os neurônios que se ativaram lá, independente da entrada, eles ativaram uma mesma camada de neurônios em alguma etapa que chegou na mesma representação abstrata daquela entrada lá original, independente da forma como ela veio. E é isso que está sendo feito hoje com os modelos multimodais, né? A partir dessa arquitetura de transformer. E se vocês forem reparar, quantas vezes eu usei aqui nesse vídeo a palavra independente, né? Eu sempre falei, a gente pode fazer uma multiplicação independente, são matrizes independentes, aqui é um processo independente, é uma rede neural independente. Quase tudo que a gente fez aqui de operações nesses transformers trabalhou com as palavras, com os tokens, né, de forma independente. As multiplicações ali foram feitas nos processos. Uma coisa não dependia da outra. A gente podia multiplicar as matrizes ali, as heads, né, as cabeças do transformer, depois lá, cada uma das redes neurais, tudo a gente pode fazer em paralelo, né? Uma coisa não depende da outra ali numa mesma camada de interação. E isso é extremamente relevante, e essa é uma das grandes vantagens da arquitetura de Transformer, quando a gente vai comparar com RNNs, por exemplo, né, redes neurais recorrentes, que é que, como a gente pode paralelizar, isso faz com que o processamento fique muito mais acelerado. Que agora a gente pode usar uma placa gráfica, uma GPU, né, que é muito boa para processamento paralelo. As mesmas GPUs são usadas para renderizar pixels numa tela, nos games, né? A gente pode usar essas GPUs para fazer essas operações de multiplicação em paralelo, porque quando a gente está fazendo uma operação, o outro núcleo da GPU vai estar fazendo outra operação em paralelo e o outro núcleo vai estar fazendo outra operação, então a gente ganha muito tempo nisso. E é isso que permite, né, a escala. A gente pode criar agora uma arquitetura com muitos parâmetros, né? Uma quantidade imensa de parâmetros que vão ser calibrados, tanto para a matriz Iberi, como para todos os pesos das matrizes W do nosso transformer, todos os pesos da nossa rede neural do transformer, né? Tudo isso precisa ser calibrado. E a forma como vai ser calibrado isso, usando o gradiente descendente ali, vai ser feito em paralelo, né? Vai ter muito paralelismo. Daí a gente tira a vantagem das características das GPUs, cuja tecnologia, né, tá evoluindo cada vez mais. É muito mais fácil tu avançar e acelerar o processo das GPUs do que as CPUs, que dependem de processamentos seriais, né? Se a gente for olhar o próprio histórico, né, a lei de Moore, ela avança a velocidade das CPUs, né, tanto o clock das CPUs como os núcleos que uma CPU tem, elas avançam ao longo do tempo. Se for contar a quantidade de transistores lá que uma CPU tem, ela avança numa velocidade menor, apesar de ser rápido, ela avança numa velocidade menor do que o potencial de computação das GPUs. Como pode ser tudo paralelo, tu criar ali a arquitetura da GPU de forma mais eficiente ou colocar mais transistores ali dentro é mais fácil, né? Pensando em processamento paralelo e específico, né? Porque as GPUs, elas fazem operações bem específicas, elas não são máquinas de processamento universal como as CPUs. Então tudo isso facilita com que a tecnologia de GPUs avance mais rápido e siga uma curva ainda mais acelerada do que a curva das CPUs. E as GPUs, né, que são o cerne do hardware que é responsável pelo treinamento dos modelos, né, de inteligência artificial de que a gente está falando aqui, né, que são os chatbots, né, os modelos conversacionais. Então, por isso que a gente deve esperar que essa tecnologia continue avançando rápido. O hardware vai continuar avançando rápido, então isso vai permitir que a gente continue colocando cada vez mais parâmetros, né, para se treinar nesses grandes modelos. E uma coisa retroalimenta a outra, né? Esses modelos mais inteligentes vão ajudar a fazer hardwares melhores e por aí vai. Então, antes de finalizar aqui esse vídeo, só para vocês terem uma ideia, a gente pode falar um pouco sobre a quantidade de parâmetros
de um modelo, né? Aqui eu falei de 11, uma entrada limitada a 11, né, palavras, tendo 512 features, ao todo 10 layers, né? Mas quanto que é realmente os parâmetros de um chat GPT da vida, né? O modelo GPT-3, tá, que foi um modelo anterior ao lançamento do chat GPT 3.5, esse modelo do GPT-3, ele tinha uma limitação ali na entrada, né, de mais ou menos ali de 1.000 a 2.000 tokens, tá? Era a limitação da entrada desse modelo, ou seja, os tokens, né? Eu falo aqui como tokens como sendo, pode interpretar como se fossem palavras, né? Tem uma aproximação que pode ser feita que 75%, né, do total de tokens representa o total de palavras. Então, se a gente tem 1.000 tokens, né, numa entrada, numa frase, ou num texto, 1.000 tokens corresponde mais ou menos a umas 750, né, palavras, tá? Então, só vocês terem uma ideia. Mas, então, as entradas ali do GPT-3 recebia algo entre 1.000, 2.000 tokens, tá? Esse é o limite do vocabulário de palavras em sequência na entrada. E a rede, a quantidade de features era de 12.288, se não me fala a memória, então em torno de 12.000 features, tá? Para cada palavra, pensa nisso. Imagina se tu fosse tentar catalogar na mão um vocabulário gigantesco aí do inglês, português ou vários idiomas, porque o GPT-3 ele já trabalhava com diferentes idiomas, e categorizar cada um desses vocabulários gigantes de palavras com cerca de 12.000 features por palavra, tá? Olha o tamanho disso. E daí a gente estabelece que as matrizes, a dimensão D lá que eu falei que era 64, né? No nosso exemplo, na realidade no GPT-3 tem a dimensão 128, então isso faz com que, para chegar na dimensão lá de 12.288 ou algo assim, tem que multiplicar por 96 heads, 96 cabeças. E todo esse monstro, né, vai ter que ser repetido, né, a quantidade de layers, de camadas do GPT-3 era de 96 layers, tá, também ao todo. Então a gente tem 96 cabeças, 96 layers, que são repetições de uma camada inteira, né? Cerca de 12.000 features por palavra e um vocabulário aí que pega palavras de vários idiomas. Então olha o tamanho colossal desse negócio. Se a gente for contabilizar a quantidade de parâmetros, somando todas as matrizes W, todos os parâmetros que são valores e os pesos, né, que vão estar dentro da rede neural ali também, o total de parâmetros do GPT-3 é de 175 bilhões de parâmetros ao todo, tá? Então esse é o total de parâmetros mais ou menos que o GPT-3 possui. E essa é uma versão que está obsoleta hoje, né? Uma versão que foi construída lá em 2020. Hoje a gente lida aí com o GPT-4, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, a máquina mais usada são modelos que estão na ordem de poder de computação do GPT-4, que se estima que tenha pelo menos aí umas 10 vezes a mais de parâmetros só, né? Pensando aqui só em ordem de parâmetros. Então estaria na ordem de trilhão de parâmetros já nessa rede. Isso significa muito mais features, né, ali por palavra, muito mais layers e por aí vai. E também, como consequência, muito mais dados de entrada, porque não adianta só tu aumentar o tamanho da característica do modelo, né, da arquitetura, tu precisa também colocar cada vez mais dados para dentro dele. Então tu aumenta ordens de magnitude, não só de parâmetros, como também de dados de treino, né? Por isso tem múltiplas ordens de magnitude aí. Para treinar esse bicho, né, esse transformer com todo esse tamanho, o GPT-4 levou cerca de 3 meses, né, para treinar ele. Ficou 3 meses rodando lá nos data centers mais avançados que a OpenAI tinha acesso na época, né? Rodou lá um hardware de bilhões de dólares, né? O tamanho do hardware. Ficou rodando por 3 meses, então tem todo um gasto não só de GPUs aí, que foram usadas milhares de GPUs, né, topo de linha para fazer essa operação, por 3 meses rodando, então tem um alto custo energético ainda nisso, até finalmente terminar o treinamento, e agora sim tem uma matriz calibrada lá, né, várias matrizes calibradas com essa arquitetura pronta, de forma que agora nós, usuários, vamos escrever um textinho e todo esse processo que eu falei vai começar, né, toda aquela mágica vai acontecer de pega ali os índices das palavras, extrai da matriz embedding os vetores, agora multiplica pelas matrizes W que já estão calibradas várias vezes de forma independente, né? Faz o self-attention, multiplica pela value, passa por uma matriz, uma rede neural profunda, acopla de novo quantas matrizes W, faz isso aí dezenas de vezes, chega lá no final, escolhe qual é a matriz do vocabulário,
a palavra do vocabulário que o melhor representa qual vai ser a previsão de próxima palavra, retroalimenta, faz isso de novo. Imagina quantos cálculos são feitos, né, num curto período de tempo, para tu conseguir ver em tempo real ali o chat respondendo para ti um texto super rápido, né, de forma inteligente. Essa inferência, né, que é quando o modelo já está treinado, tu está só executando ele em tempo real, essa inferência obviamente é muito mais barato do que o treinamento, né? O treinamento tu tem que calibrar os pesos, que é a parte mais cara. Depois que já está calibrado, tu está lá com uma fotografia de o que é o que tu queria chegar, né, da mágica, pronta, já calibrada. Agora tu só precisa fazer as multiplicações de inferência, né, para chegar nos resultados. O que também tem um custo energético, né, por isso que a gente precisa pagar para usar esses modelos, né, mais poderosos. Então, se tu gostou desse vídeo, né, e quer tirar o máximo de proveito do que esses modelos poderosos são capazes de fazer, eu super recomendo, né, que vocês conheçam aqui o nosso curso, o primeiro link na descrição desse vídeo, que é um curso específico de ChatGPT e grandes modelos de linguagem, que é um curso onde eu falo lá bastante sobre como usar esses modelos. Então, a gente pode tirar proveito desse conhecimento que a gente tem, de como essas operações funcionam, para criar os nossos próprios prompts, né? Prompts inteligentes ali, que vão extrair o máximo do poder do que esses modelos são capazes. Como é que a gente consegue extrair o conhecimento desses modelos de forma que eles alucinem menos, né? Como é que a gente pode fazer com que eles pensem melhor? Então são técnicas, né, que são usadas de prompt engineering, que eu falo bastante sobre elas nesse curso específico de ChatGPT e grandes modelos de linguagem. Dá uma olhada aqui no primeiro link na descrição do vídeo, é um curso super acessível que vai te ajudar a usar esses modelos, não só escrevendo com eles e tendo respostas melhores, mas também vai aprender a acoplar esses modelos para problemas, né? Usando programação, aí tu vai conseguir acessar ferramentas externas, acoplando esses modelos de repente ao sistema que tu desenvolveu, mesmo que tu nunca tenha programado antes. Eu vou explicar ali o passo a passo de como tu pode usar Python com linguagens bem simples, né? Tu vai conseguir usar a API ali que a OpenAI disponibiliza e criar ali códigos que vão, de forma automatizada, processar a informação, pegar textos que tu já tem e processar no chat ali, retroalimentar, processar de novo se quiser. Então vai te dar uma gama de poder muito maior, né, que uns usuários que só usam ali a interface do chat não conhecem. Então tudo isso vai estar ensinado nesse curso, dá uma conferida aqui, primeira descrição no link desse vídeo. E para quem tem mais interesse pela parte técnica das redes neurais artificiais, aí eu recomendo, né, os nossos cursos, o módulo 1, 2, 3 e 4 de Machine Learning, né, e redes neurais, Deep Learning, que também vai ser o segundo link aqui na descrição do vídeo para quem tiver mais interesse em como usar algoritmos de Machine Learning, né, poderosos para resolver problemas reais. Então ali a gente fala não só na teoria, mas também a gente vai na prática pegar, usar a programação desses modelos, aplicar a datasets reais que a gente possui, né, ver como é que a gente pode calibrar, mudar parâmetros, fazer feature engineering, mais um monte de processos, né, para extrair valor e usar esse conceito, né, de inteligência artificial com aplicações que nós mesmos estamos desenvolvendo, tá? Então dê uma conferida aqui nos nossos cursos. Para quem não conhecer, também se inscreva no canal. Por esse vídeo eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve, então. Até mais!